Salom, amigos da Pérsia, boa tarde. Vamos começar agora, sim, a nossa live mensal, Hora do Chá com Cultura do Irã. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para quem está acabando de chegar. Salom Berhamegi, em live, Vakte Chai bo Farhang Iran. Salom Berhameh Dostan dar Iran, Dostan Irani, Hameh Dunya. Estou dando minhas boas-vindas também aos amigos do Irã. Deixa eu ver quem já está aqui presente. Seja bem-vindo, então, Otávio de Melo, Kiara Calheiros, Atila Lira, Salam para Shasrin, Mari Dulce, Salam, Rochamadi. Aqui no Brasil, agora é tarde. Tuie Brasil, Alon, Asr. Antônio Lucas Rodrigues da Costa, seja bem-vindo. Então, muito obrigada a todos que estão aí presentes e que estão aqui comigo mais uma vez para acompanhar a nossa live mensal, a nossa live temática, falando sobre a cultura do Irã, a princípio para o público brasileiro, mas também para todos os amigos de outras partes do mundo que têm interesse em conhecer essa cultura em língua portuguesa. E a gente sempre interage com os amigos do Irã, a gente tenta interagir, né, porque eles são um grande número aqui, seguidores. Olá, Lady Star, seja bem-vinda também, querida seguidora, que está sempre acompanhando aí de Portugal. Então, quero brindar este encontro, como sempre, com o nosso chá. Chai por Farhang Irani, Hora do Chá com Cultura do Irã. Tem gente que está acompanhando lá do Irã. Salom Berhameh Dostan Irã. Ask Becher. A gente cumprimenta com Ask Becher. Né? Porque quando a gente chega, a gente fala Ask Becher. E quando a gente se despede, a gente fala Shab Becher. Né? Então, para todos os amigos do Irã, Ask Becher, para todos do Brasil, boa tarde. Então, esse mês de maio foi muito corrido, foi muito especial também, porque teve muitas datas especiais da cultura do Irã, né? Este mês celebramos o aniversário de dois poetas muito importantes no Irã. Primeiro, o poeta Ferdowsi. Tivemos o Dia da Língua Persa. Então, também eu fiz uma live no meu outro Instagram, Aprendendo Persa. Eu me dediquei à jornada do alfabeto persa. Quem quiser acompanhar está lá, depois eu vou passar esses links. E tivemos também o aniversário do poeta Omar Khayyam. Aqui no Brasil a gente conhece como Omar Khayyam. Então, o tema proposto da nossa live de hoje é um bate-papo sobre o cinema do Irã. Sobre o cinema iraniano, a princípio, a gente vai falar sobre este tema. Eu queria colocar aqui uma trilha sonora especial, né, do cinema iraniano.
do maestro Shardad Rouhani. Dance of Spring, a dança da primavera. Quem é cinéfilo raiz aí, que acompanha o cinema iraniano, vai reconhecer essa música. A abertura do filme Salam Cinema, Salve o Cinema. É um clássico do cinema iraniano. Então aqui eu sempre falo dos temas mais votados, né, por vocês. Cada live é uma live, tem uma parte temática. E na segunda parte eu vou responder algumas perguntas sobre temas diversos, né, sobre vários temas da cultura do Irã, ou em geral sobre o Irã que vocês me perguntam e que eu tento pesquisar, né, assim, para tentar ajudar vocês e também contribuir com todos que querem conhecer, né, sobre este tema. Seja bem-vindo também à História da Ásia, querido amigo Emiliano, Paula Panda, Zélia Zeliha. Sejam bem-vindos. Marian Tieme também está chegando. Mas antes de começar o nosso tema, eu gostaria de ler um poema de Omar Khayyam. Na verdade, são alguns trechos, uma pequena seleção dos Rubaiyat, que é uma das poucas obras da literatura persa que chegaram, né, ao Brasil. Rubaiyat de Omar Khayyam, conhecido aqui no Brasil como Omar Khayyam. Rubaiyat são quadras, né? São versos de 4 estrofes. É um dos gêneros, né, da poesia persa, mas Omar Khayyam, ele era não só um poeta, ele era um grande filósofo, ele era um astrônomo, um cientista, e pouco se sabe, né, sobre a pessoa, a personalidade que ele foi, de fato, né, que representou muito, que contribuiu muito, né, para a ciência. Foi ele que corrigiu o calendário persa, que é usado atualmente, né, o calendário Jalali, calendário iraniano solar. E eu vou ler aqui uns trechos dessas quadras para a gente entrar nesse clima de cultura, de poesia, de arte. Então, fechem os olhos e viajem comigo. Afeto, amor, compreensão. Eis os alicerces da vida. Escrevemos com amor o poema da adolescência. Com a música do amor, orquestramos a grande canção da existência. E tu, cético diante da ternura, impermeável ao sentimento, aprende esta verdade. A vida é amor e nada mais. Que a tua sabedoria não seja humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones à tua cólera. Se espera a paz definitiva, sorri ao destino que te fere e não firas a ninguém. Seja feliz neste momento. Este momento é a sua vida. Então, este é um poema dos Rubaiyat de Omar Khayyam. São trechos, né, do Rubaiyat de Omar Khayyam. Uma mensagem para inspirar, né, o nosso coração. E vocês me perdoem com esse barulho que tá vindo aí de fora. É sempre o vizinho, né, aqui, domingo, fazendo churrasco. Então vou tentar aqui deixar essa trilha sonora.
E sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Bhakti Chai bo Farhang Iran, a hora do chá com a cultura do Irã. No Shejan, é quem trouxe o chá. Zélia Zelira dizendo: uau, muitas curiosidades sobre a rica história e cultura do Oriente. Muito obrigada, esse é o nosso intuito mesmo, né? Aproximar, na medida do possível, né, o público brasileiro dessa cultura. Apropriar-te dizendo: afeto, amor, compreensão. 3 dicas para bem viver. Quanta inspiração. Sim, é a inspiração do grande poeta Omar Khayyam, né? Um dos maiores poetas persas que foi homenageado este mês. Então vamos começar a falar do nosso tema sobre o cinema do Irã. Coloquem aí nos comentários quais são os filmes iranianos que vocês conhecem, quais são os diretores que vocês gostam, quais são os artistas do cinema iraniano que vocês conhecem. Então vou começar com um artigo que está lá no blog Chá de Lima da Pérsia, que é uma breve história do cinema do Irã. Então, muitos de vocês perguntaram quando que surgiu o cinema no Irã. Então, na verdade, lá nos primórdios do cinema, quando o cinema já tinha apenas 5 anos de existência, que ele chegou ao Irã e chegou à Pérsia, né? Que na época estava lá no começo do século XX, sob o reinado de Muzaffar Din Shah, da dinastia Qajar. O primeiro cineasta do Irã foi Mirza Ebrahim Khan Akasbashi, que era o fotógrafo oficial do rei Muzaffar Din Shah. E os considerados primeiros filmes iranianos foram registros da corte Qajar, né? As viagens do Shah à Europa e também vários eventos da corte Qajar, né? Tem um filme muito interessante que é até uma sátira, né, a esses eventos, que se chama Era Uma Vez no Cinema. Vocês podem encontrar legendado em português no YouTube. É o filme do Mohsen Mahmabad. Obrigada, Leitstar, por ter respondido, né, que está me ouvindo bem. Então, os pioneiros do cinema iraniano, depois, né, desse primeiro cineasta, lá em 1904, teve Mirza Ebrahim Khan Sarafbashi, que inaugurou o primeiro cinema em Teherã. E até os anos 30 havia mais de 15 cinemas em Teherã e 11 em outras províncias, né? Acredito que bastante, né, para a época. E em 1925, isso já era outra dinastia, acredito eu, né? Dinastia Pahlavi, que estava no poder. Um cineasta chamado Ovanes Ohanian decidiu estabelecer a primeira escola de cinema no Irã, que passou a se chamar Parvarishgah Artistes Cinema, Centro Educacional de Artistas de Cinema. Então, esse foi o começo da escola de cinema no Irã, em 1925. Então, a gente vê aí que no século XX o Irã já estava caminhando para sua tradição cinematográfica. Então, a gente teve, durante os anos 30 a 40, uma era dos clássicos. Foram feitos vários filmes nos anos 30, 40, principalmente recontando clássicos da literatura persa, como a história de Shirin Farhad, a vida do poeta Ferdowsi, Leila Majnun, né,
que são clássicos da literatura persa, e também contando temas históricos, né, do Irã. E aí, em 1949, houve a primeira semana de cinema no Irã, a Semana Internacional, onde foram exibidos filmes internacionais. Filmes em inglês, pela primeira vez no Irã, foram exibidos em 1949. E quem lançou as bases para o cinema, esse cinema que a gente conhece hoje, o cinema alternativo, não comercial, no Irã, né? Foi nessa época, os primeiros diretores, Ismail Kulshan, Farrokh Ghafari, são nomes poucos conhecidos para nós aqui no Ocidente. Então a gente vai agora para os anos 50 a 70, né, que é o chamado cinema pré-revolução. Foi uma era muito significativa também para o cinema iraniano, que foram produzidos cerca de 25 filmes por ano no Irã. Isso para a tecnologia que havia na época já era um número grande, né? Para uma indústria cinematográfica que não era tão tradicional, né? Não tinha tanta tecnologia. E a maioria das produções dessa época eram mais melodramas e suspense, filmes policiais. Vocês ainda conseguem encontrar no YouTube alguns desses filmes, né, de suspense. E aqui eu posso citar vários filmes, né, que foram marcos dessa época, dos anos 60. Tem um filme muito importante que se chama A Vaca, do diretor Dariush Mehrdjoui. Esse filme é de 1960, ele preto e branco, ainda é muito cultuado, né, pelos cinéfilos raiz. Eu gosto de brincar, né, que o cinema iraniano que a gente conhece aqui no Brasil é para cinéfilo raiz, né? Não é para cinéfilo Nutella, que a gente fala, não é para quem gosta de produções hollywoodianas, essas coisas. É um cinema mais alternativo, mais artístico mesmo. É aquilo que a gente conhece aqui no Brasil. Aí vocês devem perguntar, mas será que só existe esse tipo de filme no Irã? Eu vou falar mais pra frente, né? Quando a gente chegar na história do cinema contemporâneo. Então a gente vai continuar aqui nos anos 70, né? Que teve essa chamada o novo cinema iraniano, que também foi muito prolífico, mas em 1979 houve a Revolução Islâmica e aí o cenário mudou completamente, né? Alguns cineastas iranianos foram para o exílio, tiveram que deixar o Irã devido às mudanças e censuras promovidas pelo novo regime, né? Muitos filmes daquela época não puderam mais ser exibidos. E entre 1979 e 1985 foi uma época assim muito difícil, né, para os cineastas do Irã. Bom, então para a gente finalizar essa parte histórica, depois, ao longo dos anos 80, gradualmente o cinema iraniano ele foi se abrindo, né, ele foi ganhando mais encorajamento por parte do governo da República Islâmica, que passou a financiar muitos filmes. E aí a gente teve a famosa New Wave, a nova onda do cinema iraniano, que é aí que surgiram muitos desses diretores que a gente conhece hoje aqui no Brasil, como Mohsen Akhmabal, o Abbas Kiarostami e muitas mulheres diretoras, que eu vou falar também brevemente sobre elas, que foram muito importantes. Mas uma característica marcante desses filmes, da New Wave, da nova onda do cinema iraniano, é que eles são muito mais voltados para um realismo
para o humanismo, né? Para abordar temas como a família, a sociedade, as realidades do país e também aspectos psicológicos, né? Principalmente a gente vê isso muito na obra do Abbas Kiarostami. É um filme muito interessante que a gente pode citar, Gosto de Cereja, que foi o primeiro filme iraniano a receber a Palma de Ouro em Cannes. Foi o filme de Abbas Kiarostami que abriu as portas, né, do cinema iraniano para o mundo. Então, depois dessa época, de 1997, o presidente Mohammad Khatami, ele foi o presidente que mais encorajou, né, os cineastas na década de 90. Então, o Irã passou a ser muito mais reconhecido internacionalmente no cinema. E o cinema mais diversificado, né, como o cinema do Kurdistão, a gente passa por autores como Bahman Gobadi, trazendo filmes curdos que a gente muitos a gente viu na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Exílio no Iraque, Tartarugas Podem Voar, Niwemang, né, Antes da Lua Cheia. São filmes que mostram a região do Kurdistão iraniano, né? São filmes falados em curdo. Aí, daí pra frente, os filmes iranianos começaram a despontar mais nos festivais internacionais, em Berlim, em Veneza, começaram a ganhar muitos prêmios. E em 1998 foi a primeira vez que um filme iraniano concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Aqui no Brasil passou até na televisão, né, Filhos do Paraíso, em Persabat-e Asman, de Majid Majidi. Foi o primeiro filme iraniano que concorreu ao Oscar. Ele não ganhou o Oscar, ele concorreu em 98, no mesmo ano que o Brasil com Central do Brasil. Nesse ano acho que quem ganhou foi A Vida é Bela, né, o filme italiano. Então, o primeiro Oscar do Irã veio em 2012 com A Separação, do Asghar Farhadi. E depois, 2019, o mesmo diretor com O Apartamento, né, conhecido, o filme Fogo Chandé, conhecido aqui no Brasil como O Apartamento. Então, essas são algumas das conquistas, né, do cinema iraniano entre as décadas de 90, 2000, 2010, né? Então vocês devem estar perguntando se existe um cinema mais comercial no Irã? Por exemplo, um cinema mais blockbuster, assim, né, que as pessoas vão para assistir. Então, esses filmes que chegam para nós aqui no Brasil são no circuito mais alternativo, né, no circuito dos cinéfilos raiz. No Irã, eles também não são muito divulgados, né? Muitos deles nem chegam a ser apresentados, né? Existe um cinema mais comercial no Irã, com grandes produções financiadas pelo governo, né? Que retratam toda a propaganda política, né, do governo. Tem filmes de guerra, tem filmes de ação, tem filmes de comédia, tem filmes de todo tipo, assim, né, que a gente poderia citar, que existem também em outras partes do mundo, que é os filmes que os iranianos vão assistir no cinema. Então, se você for no Irã, no cinema, é o que você vai encontrar. A televisão estatal também passa, né, filmes estrangeiros, mas com seus devidos cortes. Eu lembro, né, quando eu estava em um hotel em Shiraz, eu cheguei a ver uns filmes com Bruce Lee,
né, dublado em persa, é muito engraçado. Muitos filmes estrangeiros passam no Irã, sim, né, mas com devidos cortes, devidas censuras. Por exemplo, A Paixão de Cristo foi um dos filmes que passou no Irã, né, nos cinemas iranianos. E o pessoal consegue filmes também através da pirataria, né, gente? Os DVDs piratas. Tudo que o pessoal não consegue acessar, eles conseguem, de alguma forma, piratear, né? Geralmente a gente tem uma ideia sobre a censura, que ela é uma coisa que começou depois da Revolução de 1979, né? Com o governo islâmico, mas com o regime islâmico. Mas se a gente for estudar mesmo a fundo a história do Irã, mesmo antes da República Islâmica, né, no governo do Shah, já existia uma censura a alguns filmes, principalmente aqueles que retratavam o Irã mais, vamos dizer assim, mais atrasado, mais rural, né? O exemplo que a gente citou aqui, do filme A Vaca, esse foi um dos filmes censurados na época do Shah. Teve muitos filmes que foram censurados porque mostravam esse Irã mais, considerado mais atrasado, né? Mais rural, mais caipira, né? Que ainda hoje existe. Mas se vocês forem pesquisar, esse filme, ele é um dos mais cultuados. Não é fácil de assistir, né? A Vaca, do Dariush Merjoui. Ele é um filme bem para cinéfilos raiz também. Eu assisti algumas vezes, eu mesmo confesso que achei ele difícil de assistir. Mas ele é essencial, né? Para quem quer conhecer a história do cinema do Irã. Deixa eu ver aqui os comentários. A Lady está falando uma separação. Aqui no Brasil a gente assistiu também, né? A Separação, Jodaye Aznader Simin. Foi o primeiro filme iraniano que ganhou o Oscar, né? A Leila Hatami, a sua atriz favorita. Leila Hatami é uma diva, né? Depois vou falar de alguns atores e atrizes famosos também, né? Vocês podem comentar quais são os atores e atrizes favoritos de vocês também. Apropriarte está dizendo a seleção de filmes iranianos que eu trouxe para o Cineclube Apropriarte. Foi maravilhoso. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo a gente fez uns 2 anos atrás, né? No Cineclube, que eu trouxe alguns filmes lá pro Espaço Apropriarte. A gente fazia um debate. Aí eu tentava mostrar a parte cultural também do Irã, né? Através desses filmes. Infelizmente a gente não pôde, né, dar continuidade, né, por conta da pandemia, de estar se reunindo. Mas se eu souber de alguma forma de fazer isso online, né, de tentar compartilhar esses filmes, quem sabe a gente continua, né? A gente volta a fazer esse cineclube online, né? E é legal, né, que a gente pode trazer mais pessoas, né, de mais lugares. Horácio está dizendo que no Irã o povo não pode acessar Netflix e outros aplicativos. Existe, né, a censura, mas existe o VPN, a tecnologia do VPN, né, o antifiltro, que eles conseguem acessar com muita lentidão mesmo, né, isso eu testemunhei. Então eles conseguem baixar, no Irã se consegue baixar muitos filmes estrangeiros, com VPN, você consegue acessar alguns aplicativos, mas a conexão realmente é bem lenta, né? Então agora eu vou falar de algumas mulheres diretoras que vocês me perguntaram. Bom, uma das diretoras mais famosas do Irã, a princípio vocês têm que saber, né, que o Irã é um dos países que mais tem mulheres diretoras no mundo. Mais do que a maioria dos países ocidentais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quantas diretoras mulheres vocês conhecem? De renome, assim, né? Eu conheço muito poucas. Mas no Irã há muitas mulheres diretoras.
famosas. Uma das mais conhecidas é a Rakhshan Bani Etemad. Sei que é um nome difícil de falar assim, né? Rakhshan Bani Etemad. Depois eu vou passar, eu tenho também um artigo lá no blog do Cinema Iraniano das Mulheres. Eu vou passar esse link e vocês podem ver como que é esse nome, né? A Rakhshan Bani Etemad, ela foi uma das pioneiras, né? Um trabalho muito prolífico. E os filmes dela tratam especialmente sobre problemas sociais desde a década de 80, né? Então, uma mulher muito corajosa, ativista aí, né? Vendo os direitos das mulheres. Antes da Revolução, a poetisa Forugh Farrokhzad também foi uma cineasta. A Forugh, que faleceu muito jovem, né? Ela viveu entre 1935 e 1967. Ela foi uma grande poetisa. Ela fez alguns filmes, fez alguns documentários. O mais conhecido se chama A Casa é Escura, Hanesi Ost, que é fácil da gente encontrar também, né, no YouTube. Também não é um filme muito fácil de assistir, porque trata de um leprosário. Ele mostra, né, como que era uma colônia onde viviam pessoas com hanseníase, né, como no norte do Irã, mas é muito interessante. E a gente não pode deixar de falar da grande estrela Samira Makhmalbaf, né, a filha do diretor Mohsen Makhmalbaf. Alguém poderia dizer, mas ela é filha de diretor. Isso não tira o mérito, né, dessa garota, dessa mulher, que apenas com 17 anos dirigiu seu primeiro filme, A Maçã, que é um filme documentário, né, que a gente também encontra muito facilmente no YouTube em português. Tem lá na minha playlist. Então, ela ganhou o prêmio do júri em Cannes, em 2000, com apenas 17, 18 anos de idade, gente, por esse filme. Esse filme que é, assim, genial, né? É um filme que ela reconstitui a história de uma família em que duas menininhas foram trancadas pelos pais, né, em casa por 12 anos. É um filme incrível, né? Não dá, pra mim, na minha opinião, um dos melhores filmes da história do cinema iraniano, sem dúvida. E depois também ela fez O Quadro Negro, que é um filme, assim, ousadíssimo. Ela foi lá na região do Kurdistão, isso com 18 anos de idade, né? Óbvio que a família estava lá por trás, dando suporte, né? A família Makhmalbaf é uma família de cineastas, né? Todos os filhos do Mohsen Makhmalbaf são cineastas. A outra filha dele, a Hana Makhmalbaf, fez o filme Buda Desabou de Vergonha. Eles foram até o Afeganistão, naquela região onde o Talibã demoliu os Budas, né? Bamiyan. É um filme maravilhoso também, que vocês encontram facilmente no YouTube. E a Marzia Meshkini, a esposa do Mohsen Makhmalbaf, ela tem um filme maravilhoso chamado O Dia em que Me Tornei Mulher. A gente exibiu esse lá no Cineclube também, né? Esse filme, ele infelizmente não é muito fácil de achar. Tem a Parissa Bar Tavar, que é a esposa do Asghar Farhadi também, é uma diretora. E tem a Tamine Milani, é uma diretora muito importante. Tem a Mania Akbari, que atuou no filme 10 do Abbas Kiarostami. Ela também é uma diretora. Então essas são algumas das mulheres diretoras mais conhecidas, né, na atualidade. Deixa eu ver aqui os comentários.
Zélia Zelira, quero dicas de filmes iranianos e onde encontrá-los. Great Star, também gostaria, e mais modernos também. Vi O Círculo também. Ah, com certeza a gente não pode deixar de falar do Jafar Panahi, né? Jafar Panahi é um dos maiores diretores também do Irã, que teve muitos problemas com o governo do Irã, foi até preso, né? Prisão domiciliar, teve a liberdade como é que fala? Regime semiaberto. Então ele não podia sair do Irã, né? Ele ganhou até, acho que o Urso de Prata em Berlim, mas ele não pôde sair do Irã para receber o prêmio, né? Ele ganhou com o filme Taxi Teherã, que felizmente também tem em português lá no YouTube. Bom, diretores mais importantes são esses, né? Abbas Kiarostami, ele foi considerado não só um dos maiores diretores do Irã, mas um dos maiores diretores de todos os tempos, né, da história do cinema, né, pela genialidade. Eu particularmente amo todos os filmes do Abbas Kiarostami, mas também são filmes mais para cinéfilo raiz, gente. São filmes de arte mesmo, são filmes que tem muitas camadas de significado, que você vai assistir mais de uma vez e a cada vez você vai descobrir mais e mais e mais significados, né? São filmes muito profundos. Aí também está uma das grandes sacadas da genialidade desses diretores iranianos que conquistaram o mundo. Então, além do Abbas Kiarostami, tem o Majid Majidi, autor, Filhos do Paraíso, né? Que tem outros filmes lindos, como Canção dos Pardais, Baran, A Cor do Paraíso, Mohsen Ahmadabad, indiscutivelmente, com Gabé, O Silêncio, que foi filmado no Tajiquistão. Eu gosto muito do filme Bachu, Pequeno Estrangeiro, também é um filme difícil de achar, né, em português. O filme Baran, do Majid Majidi, é um dos meus favoritos também, que retrata a situação dos imigrantes afegãos no Irã, né. O Balão Branco, do Jafar Panahi, foi o primeiro filme iraniano que eu assisti na minha vida, né. Que mais? Eu esqueci de algum diretor, gente? Asghar Farhadi, já falamos, né, que ganhou o Oscar 2 vezes, com A Separação e O Apartamento. Bahman Gobadi também é um diretor muito importante. Então, vocês me perguntaram também se tem alguns filmes de comédia iranianos. Eu assisti muito poucos filmes de comédia iranianos, né? Um dos filmes que mais me marcou de comédia foi Marmulak, O Lagarto. É um filme também difícil de achar, né? Mas faz muitos anos assim que eu assisti esse filme no YouTube. Assisti recentemente um chamado Snowman. É uma comédia bem bizarra, assim, né? Que é encenado mais na Turquia, com atores iranianos. Esse tá no canal Top Persian Movies, no YouTube. Bom, como vocês estão me perguntando, né? Onde encontrar filmes iranianos? Quem acessa o Netflix, eu sei que não vai encontrar muita coisa, senão acho que não vai encontrar agora, né? Acredito que o Netflix esteja boicotando o cinema iraniano, não sei. Eu não tenho Netflix, mas nas oportunidades que eu tive, né, de assistir com outras pessoas, eu não achei filmes iranianos. Pode ser que recentemente tenha mudado, não sei. É possível encontrar em outras plataformas, Vimeo, acho que tem muito pouca coisa, assim, com legenda em português, no Telecine. É possível encontrar alguns filmes para alugar, né, no YouTube, com legendas em português, pagos, né? Então, a gente tem muito pouca coisa legendada em português no YouTube, gratuitamente ou em outros streamings. Muita coisa eu consegui baixar pelo torrent, mas muitos dos sites que eu baixava foram derrubados, infelizmente.
Então, eu tenho muita coisa que eu gostaria de compartilhar, eu não sei como, né? No YouTube eu não consigo. Bom, então, a dica que eu dou para quem é cinéfilo estreante aí, vai lá na minha playlist, no meu canal no YouTube. Vocês vão lá no YouTube, Chá de Lima da Pérsia. Eu salvo uma playlist de filmes iranianos. Todos os filmes que eu encontro em português, eu salvo nessa playlist. Alguns com legendas em espanhol eu também salvo. Em inglês também. Mas em inglês eu salvo os meus favoritos, né? Porque tem muitos filmes em inglês em outros canais. Então, o segundo mandamento do cinéfilo raiz, eu acredito, né? De coração, que seja aprender uma segunda língua, né? Aprender inglês. Com certeza vocês vão conseguir acessar muito mais do cinema mundial, não só iraniano, né? Então, quais são os atores e atrizes mais famosos? Vocês me perguntaram. Bom, atores e atrizes, a gente tem muitos assim, maravilhosos. Só para citar alguns nomes aqui. Shahab Hosseini, né? Que foi aí o ator principal do Apartamento. Tem a Leila Hatami. Hamed Berdad, também grande ator. Bahram Ghadam, outro ator maravilhoso, considerado um galã. Shahab Hosseini também é considerado um galã, né? No cinema iraniano. Golshifteh Farahani é uma grande atriz que ela saiu do Irã, né? Ela teve muitos problemas com o governo do Irã, então ela não pode mais voltar para o Irã. Tem a Taraneh Alidosti, que estreou vários filmes do Asghar Farhadi, inclusive O Apartamento. A Procura de Ele, também é um filme maravilhoso do Asghar Farhadi. Atores mais veteranos assim, tem o Homayun Ershadi, maravilhoso, que fez Gosto de Cereja. A Reza Nadi, que fez vários filmes do Majid Majidi também, né? Gente, mais um dos meus filmes favoritos é Salve o Cinema, Salão Cinema, né? Do Mohsen Mahmabad também. Pra mim esse é um dos maiores filmes também da história do cinema iraniano, porque é um filme com não atores, né? Então eu gostaria de enfatizar isso, né? E no cinema iraniano a gente tem, além de grandes atores, a gente tem grandes não atores, pessoas comuns que fizeram papéis de destaque, que atuaram, muitas crianças, né? A gente que nunca atuaram, mas com toda a maestria, com toda a genialidade desses diretores, ele conseguiu extrair essas pessoas comuns e transformá-los em grandes protagonistas, né? Essa também é uma das grandes magias do cinema iraniano, esse cinema mais artístico, como Abbas Kiarostami, como Majid Majidi, como Mohsen Mahmabad. Você não sabe quando realmente as pessoas estão atuando ou estão sendo elas mesmas, né? Porque ele utiliza muitas pessoas comuns para realizar grandes papéis de protagonismo, né? Acredito que essa seja também mais um dos grandes méritos do cinema iraniano, né? Transformar o cotidiano em uma grande aventura, em uma grande magia, né? E mostrar, né, esse olhar humanizado, esse olhar para a alma do ser humano, né? Em pequenas situações cotidianas. Então, é isso que eu tô falando, né? Só quem conhece de verdade o cinema iraniano que consegue sentir, né? O cinéfilo raiz. Não tô dizendo que eu seja uma cinéfila raiz, não, tá, gente? Mas
Eu, como apaixonada que sou, né, pelo cinema iraniano, que estou aí há uns bons 9 anos garimpando, né, essa arte. Bom, para finalizar, chegaram algumas perguntas para mim. São perguntas que não têm necessariamente a ver com cinema iraniano, né? Tem a ver com outros temas. Olha só que interessante, gente. Quem de vocês não se sente assim? O que fazer para manter o amor pelo Irã sem misturar com o lado ruim que tem lá? Qual que é o lado ruim? Por exemplo, que eu imagino que vocês estejam falando. As notícias que chegam para nós, né, muitas notícias negativas, especialmente no que envolve a política, que envolve o governo do Irã e as crises internacionais. Então, muitas vezes eu me pergunto, né, como que eu comecei de verdade a amar o Irã, né? Apesar de tudo, muitos iranianos me perguntam isso, né? Por que o Irã? Por que você ama o Irã? Como é que você conseguiu ficar tanto tempo falando sobre este tema? Coragem, que coragem que você tem, né? Então, acredito que amor, né? Quando a gente tem por alguma coisa, qualquer coisa que seja, uma cultura, um projeto, um trabalho pessoal, o amor é uma construção, né, gente? É uma construção ao longo do tempo. Eu, como muita gente que não conhece a cultura do Irã, já tive essa visão estreita. Antes de eu ter viajado para o Irã, de ter conhecido de verdade o povo iraniano, eu já tive essa visão, já tive medo né, do Irã, por tudo que eu ouvia e continuo ouvindo. Mas eu acredito assim, né? A gente às vezes se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com seres humanos. Eu tô falando isso com o coração para vocês, né? Eu mesma já me decepcionei com muita gente no Irã, né? Com pessoas que eu achava que eram meus amigos, depois eu descobri que não eram, ou pessoas com quem eu tive um relacionamento mais próximo. Eu já me decepcionei com muita gente no Irã, gente. Mas também já me decepcionei com muita gente de outras culturas, né? Inclusive aqui, vizinhos, próximos, aqui no Brasil mesmo. E nada disso diminuiu o meu amor pela cultura do Irã. Aquilo que eu construí através da minha pesquisa, do meu trabalho, de divulgação. Porque eu acho que eu tô garimpando, né? Tentando extrair ali uma joia. E eu quero compartilhar essa joia, né, com todos aqueles que têm o coração, que têm a mente aberta para recebê-la. Então, eu acredito que é isso, né? O amor, manter o amor pelo Irã. O amor é diferente de paixão, né? Tô sendo bem filosófica aqui, né? Porque essa é uma pergunta que se repete muito, né, gente? E eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando de mim, ou devem ouvir também, porque vocês que amam a cultura do Irã têm esses dilemas também, né? Às vezes a gente ouve tanta coisa negativa que nos desanima em alguns sentidos, mas existe algo maior que nos alimenta, né? Que alimenta a nossa alma. Eu acredito que isso que alimenta a nossa alma é o amor, aquilo que a gente falou lá no começo, né? O amor, o afeto, aquilo que a gente citou na poesia do Omar Khayyam. O amor, o afeto e a compreensão. Compreender o diferente, acolher o diferente também. Bom, acho que eu fui muito sentimental aqui, mas é isso, né? É o que eu sinto no meu coração. Aí algumas pessoas também perguntaram, olha que curioso, né? O que é necessário para morar no Irã? Como é que funciona o processo de naturalização?
Bom, gente, essa parte burocrática eu não sou a melhor pessoa para falar, mas assim, o que eu tenho de informação, vocês me corrijam, né, se eu estiver errada. Quem souber de fato, né, se tiver algum iraniano aí que possa explicar melhor. Bom, em primeiro lugar, para você morar no Irã, você pode obter um visto de trabalho, vamos supor, né, por alguns anos. Mas para requerer naturalização, vamos dizer assim, se você é filho de iraniano, uma mulher pode obter a cidadania iraniana através do casamento com um iraniano. Os filhos têm direito. Mas o Irã, como muitos países do Oriente Médio, não reconhece dupla cidadania, né? Então eu não sei como é que funciona isso no caso das leis internacionais. Mas suponha, né, que você, por algum processo, consiga se tornar um cidadão iraniano, você vai ter que seguir a lei do país, né? Conhecendo a lei, você tem que conhecer a lei do Irã e tem que saber que você vai estar debaixo daquela lei, como cidadão iraniano, né? Na internet eu encontrei algumas informações. Se um homem quiser obter uma cidadania iraniana, ele tem que seguir uma série de pré-requisitos, tem que estar com a ficha limpa, tem que ser maior de idade, não pode ter desertado do exército. Mas é muito difícil, né, disso acontecer, né, de um cidadão estrangeiro conseguir se naturalizar como iraniano. E acredito que também não é vantajoso, né, para a maioria dos cidadãos. Vamos supor, um cidadão que venha do Afeganistão ou de algum outro país que esteja buscando refúgio no Irã. Esse seria o caso, mas para um brasileiro querer morar, se naturalizar como iraniano não é nada vantajoso, né? Então ele pode querer um visto de trabalho, alguma coisa que possibilite de ele permanecer por mais tempo. Essas são as informações que eu tenho, né? Se alguém souber com mais detalhes, podem me corrigir aqui. Outra pergunta também. Vocês só fazem perguntas difíceis, tá? Bom, essa é mais fácil, né? Como é o sistema bancário no Irã? Parte de intercâmbio de moedas é real? Acho que ele quis saber. Em primeiro lugar, se você vai viajar para o Irã, você tem que levar dólares ou euros para trocar, né? Você não pode chegar lá com a moeda do Brasil porque não tem como trocar. Você tem que comprar dólares ou euros e levar para trocar lá no Irã, nas casas de câmbio dos bancos lá do Irã, né? Isso é possível e depois na volta você destrocar, né, o rial, que é a moeda do Irã, rial com I, né? Rial iraniano, que tem um valor assim muito, é uma moeda muito desvalorizada, né? Então você vai lá com 100 dólares, você troca aquilo, você vai sair com um bolo de dinheiro assim, milionário. É muito difícil você ver moedas assim, né, como centavos no Irã, porque o troco lá já é muito picado, assim, né? Então o sistema bancário no Irã, por causa das sanções econômicas, não entra nenhum banco estrangeiro no Irã, né? O Irã está, infelizmente, por causa das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, o embargo econômico, ele está fechado, né, para bancos internacionais. Então, nenhum cartão de crédito internacional funciona no Irã, né? Não adianta você levar o seu cartão de crédito para o Irã, que você não vai conseguir de jeito nenhum
a não ser que você consiga que alguém te empreste um cartão, algum amigo seu iraniano te empreste um cartão de débito e você vá no banco, deposite esse dinheiro, você consegue usar, né, para sacar dinheiro, para fazer pagamentos. Mas então, pagamentos em crédito só funcionam dentro do Irã mesmo, né? Pagamentos em cartão. Isso é uma dúvida muito comum, né, para todo mundo que busca viajar para o Irã. Tem muita gente me perguntando sobre zoroastrismo, se tem comunidade zoroastriana no Brasil, porque tem muito interesse, quer saber sobre essa religião. Bom, gente, o que eu sei é que dessa religião no Brasil não existe praticamente nada, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, lembrando, né, que eu não pratico essa religião, não represento nenhuma religião específica, né, aqui. Já ouvi falar que havia uma comunidade em Goiânia, não sei se é verdadeiramente zoroastriana, né? Não sei se ainda existe, nunca mais vi informações. Mesmo no Irã eu não conheci ninguém que segue essa religião, gente, é menos de 1% da população, é muito... Mesmo no Irã você tem muito poucas informações. Você tem uma grande comunidade na Índia, né, dos Parsis, acho que na Inglaterra, muitos imigrantes, fora do Irã. Mas mesmo assim, não tem muita informação mesmo, né? Então as pessoas me perguntam, né, o que eu faço para me converter para essa religião, para eu praticar essa religião, se eu posso fazer as orações. Eu não tenho essas informações, né? É muito difícil. Então, a parte que eu divulgo sobre o zoroastrismo aqui na página é uma parte cultural, né, sobre as raízes ancestrais da cultura iraniana, né? Não tem nada a ver com a religião em si, com os seus rituais, né? Tanto que os iranianos celebram o Nowruz, celebram o Ano Novo Persa, que tem raízes zoroastrianas. Eu postei essa semana, né, o Hordad Gan, uma celebração de origem zoroastriana que algumas pessoas celebram, mas não é assim de grande importância. Vocês vão ouvir falar Mergegan, Bahmangan, são várias celebrações zoroastrianas, né, que tem raízes na antiga Pérsia e que ainda hoje alguns iranianos reconhecem, embora são muçulmanos, muitos são muçulmanos, mas não fazem parte também do calendário oficial, né? São folclóricas, são mais do folclore do Irã. A última pergunta tem muita gente me perguntando se eu estou dando aulas de persa, né? Vocês devem conhecer que eu tenho lá meu outro perfil, Aprendendo Persa. Eu tenho o canal agora no YouTube, né? Eu fiz a jornada do alfabeto persa na segunda quinzena de maio. Ainda está disponível, né? Para quem quiser ir lá assistir as aulinhas. Eu não sou professora, gente. Eu não sou professora de língua persa, não sou formada em letras. Não, minha formação é artes visuais. Eu estudo a língua persa de forma autodidata e eu ensino tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, mas eu tenho conhecimentos mais aprofundados do alfabeto, isso eu posso dizer, né? É isso que eu posso ensinar. Mas no momento, agora eu não tenho como dar aulas particulares, como montar turmas, né? Eu não tenho um espaço adequado para isso. Quem sabe futuramente, quando eu conseguir, né, voltar a acessar um outro espaço que não seja aqui em casa, eu tenho esse objetivo no futuro, né? Mas quem quiser saber de professor de persa, entre em contato comigo, que eu indico pelo inbox. Eu tenho alguns amigos que dão aula de persa, mas eu não recebo comissão deles. Mas eu indico, né, pela amizade. Mazaher Dorud. Dorud é uma outra forma de falar oi em persa.
Durud. É uma forma mais, em persa, mais puro, né? Durud. Luísa Vemelo, muito obrigada. Erfan Fecri, Cristiane, Maria Roberta, Felipe Cota, Rachayara Miri, Rachamari, Lilian Bastos, Alexandra Joaquim. Muito obrigada mesmo de coração pela presença de todos vocês mais uma vez aqui comigo. Cada live eu aprendo muito também com vocês, né, com esses compartilhamentos. Então, fico muito grata sempre. Bom, então é isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, deixo o meu grande abraço com muita gratidão e amor. Helimanu, Mochakeram. Espero então vocês na próxima live, na hora do chá com cultura do Irã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Roda Fés, Roda Negador. Tchau, tchau.